Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre os aspectos astrológicos. Então se você gosta de astrologia e quer saber mais um pouco sobre essa questão dos aspectos, fica nesse vídeo até o final que com certeza vai valer a pena para você. E eu também peço para que você deixe o like aqui embaixo para que você possa me ajudar com o meu trabalho, né? Me ajudar a ser mais divulgado aqui no YouTube, me ajudar a levar esse vídeo aqui adiante. E também se inscreva no canal para que você possa estar aí acompanhando os meus conteúdos, não só de astrologia, mas também de tarô, ok? Então é isso, eu conto aí com o apoio e com o carinho de vocês, combinado? E bom, antes da gente começar realmente a falar sobre os aspectos astrológicos, é bem importante que vocês já tenham uma noção do que é um mapa astral, de quais são as partes que compõem o mapa astral, tá bem? Então se você ainda não tem muito essa perspectiva, veja esse vídeo que está linkado aqui em cima, que aí você já vai poder conseguir compreender melhor o que são esses pontos do mapa astral que eu estou falando, né? O que são os signos, as casas, os planetas e minimamente os aspectos. E nesse vídeo a gente vai estar aprofundando o que são esses aspectos. O mapa astral é um gráfico esférico que tem, claro, 360 graus e é ocupado por 12 signos. Cada um ocupa ali 30 graus, né? E aí os aspectos vão surgir através da distância em graus que um planeta faz com um outro planeta ou com outros planetas. Esse aspecto pode ser neutro, harmonioso ou tenso. Isso vai depender de quantos graus estão formando ali e também dos planetas que estão envolvidos nessa relação. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os aspectos principais que a gente vê nas leituras de mapa astral, que são a conjunção, um aspecto de 0 graus, sextil, que é um aspecto de 60 graus, a quadratura, que é um aspecto de 90 graus, trígono de 120 graus e oposição 180 graus. Lembrando que esses valores são uma média, porque em muitos casos os ângulos que estão ali sendo formados pelos planetas não são exatos. É por isso que existe ali o que a gente chama de orbes, que são as variações. Então, por exemplo, os planetas que formam ali entre 175 graus e 185 graus, ainda assim são uma oposição, né? Não precisa ser exatamente 180 graus. Eu vou então explicar um pouco do significado de cada um dos aspectos e vou falar também para vocês como que eles são formados, dando alguns exemplos. Assim vocês já vão entender melhor. A gente pode começar falando sobre a conjunção, que é um aspecto de 0 graus, formado ali por planetas que estão no mesmo grau do mesmo signo. Nessa formação, a gente consegue ver quase que uma soma, uma unificação das energias dos planetas, porque é justamente como se a gente estivesse juntando essas duas forças e formando uma coisa só. Isso acontece porque os planetas estão ali muito próximos uns dos outros, então eles vão ter essa troca mais intensa de energia. Além disso, a conjunção é sim o aspecto mais forte justamente por causa dessa soma de forças. Por exemplo, uma pessoa que tem a Lua, que fala das emoções e da sensibilidade, formando uma conjunção com Vênus, que trata das relações, significa que a presença das emoções dessa pessoa são muito marcantes nos seus relacionamentos, né, no seu modo de se relacionar. Geralmente, vai indicar pessoas que são muito empáticas, muito sensíveis e se relacionam de uma maneira extremamente íntima, extremamente profunda. Outro exemplo seria de pessoas que têm Mercúrio, que fala da comunicação, do intelecto, em conjunção com Marte, que fala da força, da ação e da luta. Elas geralmente são muito confiantes em relação aos seus potenciais intelectuais e se comunicam de uma maneira bastante confiante e agitada, às vezes podendo ter ali até uma tendência à irritação, agressividade, principalmente na hora de se comunicar. Porém, são pessoas que têm ações condizentes com aquilo que elas pensam e dizem. Isso é, elas são aquelas pessoas que dizem, depois elas vão lá e fazem as coisas que elas estão falando, que elas estão promovendo. O sextil, que é aquele aspecto ali de 60 graus, é formado quando os planetas estão em signos que são da mesma polaridade e que estão ali a dois signos de distância, né? Seja anterior ou posterior. Então, se vocês lembram ali que eu falei pra vocês lá no início do vídeo que cada signo ocupa 30 graus no mapa astral, a gente consegue deduzir facilmente que por ser 60 graus o sextil, né, a gente vai estar ali com dois signos, né, de distância os planetas. Nessa combinação, existe uma harmonia entre as energias conectadas. Porém, é preciso de um pouco mais de dinamismo e esforço para colocar essas potências ali em prática. Porque é como se esses potenciais que a gente tem em nós tivessem ali meio adormecidos, eles precisassem ser mais trabalhados. A gente tem aquilo dentro da gente, né, mas aquilo precisa ser mais desenvolvido. Além disso, o sextil também é muito visto como
as duas energias se apoiando, ajudando uma a outra, né? Então, é como se a energia de cada planeta estivesse ali trazendo apoio uma para a outra. Um exemplo bem interessante do sextil seria uma pessoa que tem Marte formando sextil com Júpiter. Essas pessoas vão lutar muito pelos seus ideais, vão ter um potencial muito grande de expansão, de coragem, de criatividade, além de uma percepção muito boa das próprias capacidades, dando a sensação de que elas podem alcançar qualquer coisa na vida. Inclusive, em momentos onde essas pessoas se sentem ameaçadas de alguma forma, elas vão ali ter uma capacidade muito grande de serem mais otimistas e de arranjarem soluções para esses problemas. Isso porque Júpiter está muito ligado à expansão, à sorte, à ética, ao otimismo, confiança. A quadratura, que é o aspecto de 90 graus, é formada por planetas que estão ali em signos da mesma modalidade, ou seja, signos cardeais, fixos e mutáveis. Nessa configuração, os planetas envolvidos se encontram bastante tensos devido a forças conflitantes, porque há uma tendência de desequilíbrio das energias presentes. Porém, mesmo sendo considerado um aspecto mais desafiador, ele se torna extremamente construtivo quando a gente aprende a ultrapassá-lo, trazendo uma potência para a pessoa que tem esse aspecto, né? E é uma potência que dificilmente ela conseguiria alcançar sem esse aspecto. Exemplo, a pessoa com a Lua em quadratura com Saturno pode acabar por querer controlar as próprias emoções ao ponto de negligenciá-las e não sabe lidar muito bem com a própria sensibilidade. Isso porque a Lua representa o nosso campo emocional e Saturno os limites, as responsabilidades e as estruturas. Uma pessoa que tem Mercúrio em quadratura com Marte pode ter problemas de confiança em relação à sua comunicação e seus conhecimentos, além de às vezes ter dificuldade de colocar em prática suas ideias. Então vocês conseguem perceber como que existe uma tensão na energia desses dois planetas que estão envolvidos? E aí, se a pessoa que tem esses posicionamentos aí de quadratura fizer um grande esforço e um grande trabalho interno, né, em si mesma, para poder trabalhar essas questões, ela consegue ganhar uma força muito grande em cima disso. Porque a pessoa passou ali por algum tipo de sofrimento ou por algum tipo de desafio muito grande, né, dentro da área da vida ou dentro das questões que estejam envolvidas com a energia do planeta, e isso fez com que ela crescesse muito e ganhasse uma força, né? Então é realmente um aspecto que traz ali algumas dificuldades, que indica que a pessoa tem ali alguns desafios internos e externos também para se trabalhar, mas que, se forem bem trabalhados e se a pessoa conseguir chegar num equilíbrio dentro disso, ela ganha uma grande potência, né? Porque ela está trabalhando ali em si mesma, né? Diante daqueles desafios que ela está ultrapassando. O trígono, que é o aspecto de 120 graus, é formado por planetas que estão em signos do mesmo elemento. Esse aspecto ele é considerado o mais harmonioso de todos, porque ele representa uma fluidez, os talentos, as nossas principais qualidades e a potência de duas ou mais forças, né, se forem mais de dois planetas, que estão ali se ampliando, que se conectam de uma maneira muito boa. Exemplos. A pessoa que tem Mercúrio em trígono com Urano geralmente terá uma boa capacidade de inventar coisas novas ou ainda entender as coisas através de uma perspectiva mais social e moderna, sempre se abrindo para novas possibilidades e conceitos, além de possuir uma boa habilidade para se comunicar com grandes massas. Isso porque Mercúrio rege a comunicação, os conhecimentos e o intelecto, e Urano se liga à inovação, aos grupos e às mudanças no mundo. A pessoa, por exemplo, que tem Vênus em trígono com Saturno, será muito comprometida e responsável com as suas questões financeiras e com seus relacionamentos, além de possuir uma boa maturidade para lidar com seus prazeres, tendo bastante autocontrole. E a oposição, que é o aspecto de 180 graus, formado por planetas que estão em signos opostos complementares, vai ser um aspecto já um pouco mais tenso, não tanto quanto a quadratura, mas existe ali uma tensão, porque é como se essas energias estivessem em combate, elas estão encarando uma a outra, né? Isso acontece porque elas estão ali em signos, esses planetas, né, estão ali em signos muito diferentes um do outro, então isso causa sim um conflito, né? Inclusive, é muito comum que esse aspecto se manifeste através da projeção, que é quando a gente projeta as nossas características nas outras pessoas. Na projeção, existe muita dificuldade de somar as forças, né? Porque elas estão ali muito separadas, muito longe uma da outra. Então, existe essa dificuldade de unir as forças dos planetas. Alguns exemplos seriam da pessoa que tem Sol em oposição à Lua. Ela pode acabar se sentindo muito desconectada do campo emocional e ter muita dificuldade de compreender as emoções. Além disso, é muito comum ela sentir um conflito entre aquilo que ela quer
e aquilo que ela necessita. Alguém que tem Vênus em oposição a Plutão pode ter muita dificuldade de enfrentar as finalizações dos seus relacionamentos ou também ali de enfrentar perdas financeiras, além de projetar nos outros as sombras mais profundas dela. Isso porque Vênus se liga aos relacionamentos e às finanças e Plutão está muito ligado às transformações, aos fins de ciclos, né, às finalizações das coisas e também às nossas sombras mais profundas e inconscientes. E aí, pessoal, é sempre importante a gente mencionar os aspectos dissociados, que acontecem quando os planetas envolvidos no aspecto estão formando os graus necessários para formar aquele aspecto, mas não estão em signos que formam essas combinações da forma correta. Por exemplo, uma conjunção geralmente ocorre entre planetas que estão no mesmo grau do mesmo signo, né? Ou pelo menos muito próximos ali, por pelo menos de 5, no máximo 10 graus de distância. E aí, se a gente vê então que a Lua está no primeiro grau de Peixes e Júpiter está aos 27 graus de Aquário, a gente consegue ver que eles estão ali formando uma conjunção porque eles estão muito próximos, mas como eles estão em signos diferentes, é um aspecto dissociado. Então, isso é um exemplo. O trígono acontece em signos que estão ali do mesmo elemento. Então, se a Lua tiver aos 28 graus de Leão e Mercúrio tiver aos 0 graus de Touro, também vai formar ali um aspecto dissociado. Porque a forma correta de se formar isso seria se a Lua estivesse se conectando ali com um outro signo de fogo, né, com um planeta que estivesse no signo de fogo, e se Mercúrio, né, tivesse ligado ali a um outro signo de terra, que não é o que acontece nesse caso. Então, é um aspecto dissociado. Geralmente, pessoal, esses aspectos dissociados vão ocorrer quando os planetas estão muito próximos do início ou do fim dos signos. Então, se eles estiverem ali nos primeiros graus ou nos últimos graus dos signos, é bem provável que esses aspectos aí estejam acontecendo. E nesse caso aí dos aspectos dissociados, eles vão perder um pouco a força, eles ainda podem ser considerados se o astrólogo, a pessoa que estiver ali lendo, né, fazendo a interpretação, achar que deve ser considerado, mas geralmente é muito comum, na verdade, eles não serem considerados, ou pelo menos não serem atribuídos com uma grande importância. Além disso, pessoal, é sempre importante que a gente entenda que um planeta pode formar mais do que um aspecto, porque a gente tem ali um mapa todo interligado, todos os planetas estão ligados de alguma forma, né? Então, um mesmo planeta vai ter diferentes aspectos, tanto harmoniosos como aspectos tensos, né? Isso traz até mais equilíbrio para aquelas energias. Então, por exemplo, se a gente vê que Marte está fazendo um trígono com Saturno, mas formando uma quadratura com Mercúrio, a gente tem ali tanto um aspecto tenso como um aspecto fluido, harmonioso. E isso traz ali até uma ajuda, né? Esse aspecto harmonioso está até trazendo uma ajuda para essa energia de desequilíbrio da quadratura. Então, a gente tem que sempre lembrar que não podemos olhar as coisas de forma isolada. Tudo está muito ligado, as informações estão muito conectadas e elas se complementam. Então é muito importante a gente ter essa percepção na hora de fazer as leituras, para poder fazer as leituras de uma forma mais assertiva e também mais profunda, né? E pessoal, é sempre bom que vocês tomem cuidado para não ter uma visão muito adoecida da astrologia, achando que, porque eu tenho uma quadratura aqui, porque eu tenho uma oposição aqui, eu sou péssimo, a minha vida vai ser horrível e vai dar tudo errado, eu não sei fazer nada direito, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Não é bem assim que funciona. A gente tem que sempre ver o mapa astral como uma ajuda para que a gente possa crescer e trabalhar nossas dificuldades. E também lembrar que o mapa astral não está ali só apontando dificuldades para a gente. Ele também vai falar muito sobre os nossos valores, sobre aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente tem talento e que é realmente uma luz em nós. Só que é muito comum a gente ver as pessoas falando da astrologia de uma maneira muito violenta, né? Inclusive tem uma abordagem, que é a abordagem da astrologia autêntica, do Marcelo Levy, vocês podem procurar ele aqui no YouTube, ele tem uma abordagem da astrologia muito interessante, porque ele está abordando ela de uma forma não violenta, né? Ele está utilizando ali a comunicação não violenta como base ali para esse trabalho astrológico. Então, se vocês têm interesse em compreender mais sobre a astrologia, sem machucar vocês, sem trazer peso para a vida de vocês, vocês podem acessar lá o canal dele, que ele fala muito sobre essa abordagem. E claro que aqui eu também uso muito uma abordagem parecida com ele, porque é uma inspiração para mim, né? O Marcelo Levy tem conteúdos que me inspiram, então eu também carrego um pouco aqui nos meus vídeos desse tipo de abordagem mais não violenta, tá? Então é bem importante que fique claro isso aqui para vocês no vídeo, que não é para vocês estarem ali olhando o mapa astral de vocês
e dando chicotadas em vocês enquanto vocês estão fazendo essas leituras. Não é esse o objetivo, tá? Além disso, eu te sugiro que vocês tomem um pouco de cuidado quando vocês forem pesquisar um pouco, né, sobre esses aspectos, sobre a quadratura, sobre a oposição, porque existe aí na internet, em livros, em diversos lugares, essa astrologia mais violenta, né, que coloca muito peso sobre essas questões, essas leituras no mapa. Então, tomem só um pouquinho de cuidado aí para vocês não acabarem se intoxicando mentalmente, né, e emocionalmente por causa dessas coisas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero também que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa interessante sobre os aspectos astrológicos. Se você quiser acompanhar mais vídeos de astrologia ou de tarô, você pode se inscrever aqui no meu canal. E também, claro, eu peço para que você deixe o like aqui, porque isso ajuda muito, muito, muito a levar o meu canal adiante, a levar esse vídeo adiante também, tá bom? Então, gratidão por vocês estarem comigo até aqui e até a próxima.